Eduardo tá sem microfone. Que... Alô, tá ouvindo agora? Dá para ouvir agora ou não? Agora sim, agora sim. É o Oswaldo que ficou sem microfone e sem câmera, sem áudio, e sem vídeo. Se você puder Ok, ok, tô te ouvindo. colocar aqui, peraí. Tá aparecendo aí na tela, Lucas 12. Tá aparecendo aqui. Isso aqui, uma vez Jesus foi consultado sobre questão de herança, no 13 aqui, ó. E disse-lhe da multi... E disse-lhe um da multidão, alguém da multidão disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade. A herdade. Na minha Bíblia aqui está a propriedade, né? Aqui está a herdade, nunca tive essa palavra. Então, e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico, a minha propriedade, tinha produzido com abundância e arrazoava entre si, ele falando para ele mesmo, né? Dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis com as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Até aqui. É, Isso aqui são palavras de Jesus, né? Ele conta essa história do rico, uma parábola, né? Uma história. Não, antigamente tinha história e história, né? História com E. Uma parábola para que o povo pudesse entender melhor a mensagem que ele estava trazendo. Olha só, ele começa a contar aqui. é, Um homem rico tinha produzido com abundância, razoável entre si, esse trecho aqui do 16 até o 20. E razoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho de recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Aquilo que ele ia produzir a mais, né? Ia conseguir, em vez de perder, ele ia conseguir guardar e ia ganhar muito mais dinheiro com isso.
E aí eu tô feito na vida, eu tô rico, rico para sempre. Tô feito na vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Uma pergunta aqui para vocês, vamos ver se a gente chega aqui numa conclusão. Esse, esse sujeito aqui rico, ele era um empreendedor e um investidor, né? Ele, o que que vocês acham? É um exemplo, né? Uma parábola. Ele foi para o céu? Não foi? O que que vocês acham? Desculpa aí. Para mim, acho que não foi porque ele viu só o lado material e como que tá falando aí, como ele está dando a importância para o dinheiro, vai ser levado a alma dele e creio que não do lado de Cristo, né? Foi por essa interpretação. Eu lembrei de mim, porque a maioria de nós, né, que veio aqui para o Japão, a gente Uhum. veio por causa da grana mesmo, né? A gente Certo. não veio aqui para fazer turismo, né? E a gente veio numa ilusão de que resolveria a vida financeira aqui, e a história não é bem essa, né? Não era bem assim, né? Em parte, resolveu, em parte, a gente acabou ficando preso aqui, né? Quanto tempo você imaginava ficar no Japão, Luiz? Quando você chegou? Você já veio para ficar de vez? Eu estava pensando uns 5 anos. Eu vim com 1 ano e meio, para ficar 1 ano e meio. Já tem 34 anos. Cadê o. Meu pai, uma vida toda. O Oswaldo. Quantos anos você veio? Ah, você está há pouco tempo, né, Oswaldo? Ah, vai fazer 5 anos agora em outubro. Você veio para ficar Mas, quanto tempo? Aí na inicia o verdade, na projeto. verdade, eu vim com a intenção de morar, né? Por Ué, causa da minha ex-mulher, né? Mas chegando aqui, eu não sou muito chegado aqui, não. Mas eu me adaptei, né? Eu me adaptei, eu sobressaí aqui, mesmo com toda a dificuldade, e tá evoluindo. Só que eu não pretendo ficar muito tempo aqui, não. quem veio para cá nos anos 90, a maioria, né? Que nem eu, o Luiz, a gente veio para. Ah, antigamente dava grana, né? É, na verdade a faixa salarial não mudou, só que o preço das coisas aumentou e Imposto. o salário não mudou, não. Mas tem muito mais coisa para pagar, né? Antigamente você não tinha muita coisa para pagar. Hoje você paga como se fosse um japonês mesmo. Então, aí quanto mais a gente trabalha, quanto mais ganha, mais coisa vem para pagar, e a Exa- gente fica, parece aquele cachorro correndo atrás do próprio rabo. Exatamente, é uma ilusão, na verdade, né? E aí a gente procura solução, investimento, alternativa que não seja o salário, para não ficar dependendo de uma fonte só. Esse sujeito aqui, dessa parábola que Jesus estava contando, que ele contou, acho que estava nessa vibe aí também, né? Ele queria resolver um problema financeiro e conseguiu dinheiro, estava prosperando, as plantações dele, as fazendas dele estavam produzindo bem. E o que que tem de errado nisso? Fiquei pensando, né? O que que pode estar de errado nisso, já que, vamos concordar, era um trabalho honesto, né? Não está dizendo aqui que ele estava roubando, né? Que ele estava enganando. Não, ele estava trabalhando, investindo, produzindo, estava sendo produtivo no trabalho dele, no empreendimento dele. Não sei se vocês concordam comigo, né? E qual o problema aqui, Jesus? Poxa, não tem nada demais isso, né? Trabalhar honestamente, ganhar seu pão, tal, produzir, ter prosperidade. O que que tem de errado nisso? Vamos ver se a gente mata essa charada aí. E aí Deus chega no verso 20 e diz assim: Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? E assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Bom, a resposta está no 20, né? O- Acho que nessa interpretação aí, ele é um detalhe que você falou aí é que se você cresce sozinho,
Não, não é vanglorioso. Você tem que crescer, mas levar uma massa contigo, né? Então, Um grupo- o maior grupo de pessoas com você, igual a salvação, né? Não adianta você querer só a salvação para você, você tem que compartilhar ela. Eu acho que quando nós somos prósperos, a intenção, a intenção, a verdadeira intenção é que nós proporcionamos também essa prosperidade a outra pessoa. Aí faz sentido. Se você realmente quer ser próspero só por ser próspero, eu acho que não tem sentido. então, Você não faz diferença nenhuma. ele diz aqui que ele tinha plantações, né? Naquela época, ter plantação, a plantação não era mecanizada, né? Então, ele com certeza tinha muitos empregados. Aham. Ele estava produzindo muito, tinha que construir novos celeiros e construir celeiro também leva muita mão de obra, né? Numa época em que não tinha nada mecanizado, ele com certeza tinha muitos funcionários. Esse empreendedor aqui, né? É, mas depende, né? Você ter funcionário depende. Você ter o funcionário, mas aí, se você realmente está fazendo algo para aquele funcionário crescer junto, evoluir junto. Porque muitas empresas você tem uns funcionários, mas você quer somente lucro para você, não quer dividir esse lucro, não quer fazer que as pessoas que é responsável por esse crescimento cresça junto também, né? Nós podemos ver muita coisa hoje acontecer dessa forma. Eu procuro fazer por aí, todo mundo crescer junto e principalmente abrir os olhos do povo, né? Para que eles enxerguem que não adianta ficar só querendo vender seu tempo, por mais que nem eu aqui na empresa eu pago por resultado, né? Ah, o Oswaldo tem acompanhado aí, né? Tá no, Sim, sim. apesar de não estar ainda tá no Gimba, né? Aqui mas vai saindo os carros, vou postando lá, vou agradecendo, o negócio está movimentando. Isso é muito importante. O reconhecimento é muito importante, né? O reconhecimento daquele trabalho porque na verdade você não tem funcionário, você tem parceiros, né? Um grupo, Eu né? tenho parceiro, eu tenho colaboradores que futuramente eu quero que sejam meus parceiros de negócios. Exatamente. Mas Agora é isso que muitas vezes você tira o exemplo dos turcos. Não sei se vocês conhecem a comunidade turca daqui, né? Eu vejo que essa comunidade ela é muito próspera mesmo, sabe? E não é só um, eles todos são prósperos. Mas se você vê a cultura que eles têm, porque ele já segue essa cultura, né, do pai Abrão, né? Ele segue aquela cultura do pai Abrão que é, a comunidade em si, junto, ela cresce, desenvolve, prospera. E você vê a comunidade brasileira, a diferença, sabe? Um andando para um lado totalmente disperso, né? Então, você não vê prosperidade, como os turcos são prósperos, como os judeus são prósperos. Eles são prósperos porque eles se ajudam um ao outro, né? Eles criam uma comunidade forte. E hoje nós não temos muito isso, como brasileiro, né? Como a comunidade brasileira. aqui vai ler cada um por si, né? Hoje em dia, né? Exatamente. O resto que se ferre. Antigamente não era assim. Antigamente, na época que eu cheguei aqui, o pessoal era bem unido. Mas eu posso dizer assim, por experiência própria, né? Eu estava nessa vibe de correr atrás de dinheiro, cara. Só isso. E era tudo por dinheiro. O que eu pudesse fazer que virasse dinheiro, eu estava dentro. Inclusive, quando fui investir, empreender, acontece o seguinte: a gente tem essa vida aqui que a gente realmente precisa de dinheiro, lógico, né? E dinheiro é aquele negócio, nunca é demais, né? Então, quanto mais tem, mais quer. Nunca a gente está satisfeito, né? E olha só, eu cheguei num ponto que, apesar dos pesares, apesar das crises, apesar de mim, tem gente que me considera rico. Eu acho que eu ainda não cheguei lá. E depende muito também do que
do que é ser rico, né? Cada um tem uma opinião. Mas eu acho que eu ainda não posso ser considerado rico. Mas consegui algum patrimônio, algumas coisinhas que a maioria das pessoas não conseguiu. Mas o meu foco estava só no dinheiro. Em crescer e, tipo, poder respirar, dar uma vida boa para meus filhos, para minha família. E é aquela história, né, que eu já contei. E, na verdade, o problema é que a gente não está aqui para viver em função do dinheiro. A gente não pode viver em função do dinheiro. É isso que eu entendi aqui nessa mensagem de Jesus, né? Porque, lógico, a gente precisa de dinheiro. E o foco da gente, porém, o foco da gente não pode estar aí, né? Na grana. E a gente não pode nem mesmo dar esse exemplo para quem está com a gente, nem o pessoal que trabalha com a gente, nem a nossa família, nossos filhos, porque senão a gente vai cair nesse mesmo erro desse rico aqui. Ele diz assim, ó, o 20 para mim, o 21, né? Ele é o que é a chave de ouro. Assim é aquele que para si ajunta tesouros. Isso aqui era eu, há bem pouco tempo atrás. Estava correndo atrás de ganhar dinheiro, juntar o máximo, fazer a minha empresa crescer, ter mais lucro. Isso em si, na verdade, não tem nada de errado, né? O problema é eu ficar com foco só nisso. Achar que isso é a prioridade absoluta da minha vida. E não é. Não pode ser assim. Por quê? A gente tem que lembrar que todo mundo quer viver muito tempo, mas por mais que a gente viva 100 anos, meu pai está com 91, graças a Deus não está com nenhuma doença grave, mas a gente está aqui de passagem. Por mais tempo que a gente viva, a gente está de passagem aqui, né? A gente não vai ficar aqui para sempre. Tudo aquilo que a gente ganhar vai ficar por aqui, né? E aí? E o que a gente tem preparado, né? Para quem será? Aí eu fiz aquela pergunta no início, né? Vocês acham que esse cara foi pro céu? Se fosse, na verdade, essa história ela se repete várias vezes, né? Quem não conhece, né, uma história parecida, um cara muito rico, sovina, que morreu, deixou tudo aí, sabe lá onde é que ele está, vai ver que ele não está num lugar tão bom assim. Essa história, na verdade, ela é bem verídica, ela se repete muitas, muitas vezes. A gente só tem que tomar cuidado com a interpretação das escrituras, que, é, que tem muitos religiosos que interpretam essas coisas de maneiras erradas, porque às vezes as pessoas se tornam inimigas do dinheiro, achando que o dinheiro vai levar ela para um buraco, ela Acha vai. que o dinheiro é ruim, né? É uma coisa má. Exatamente. E isso a nossa infância nós fomos criados assim, que quem tem dinheiro faz coisa errada, quem tem dinheiro faz isso, quem tem dinheiro faz aquilo, e não é bem Aí, por aí. esse aqui, sabe o que é isso aqui? Hum, Vocês sabem o que é isso aqui, né? ah, Oribashi, o hashi, o Rachinha. é o hashi. Isso aqui é o quê? É um utensílio, né? Hum, Eu posso. Bom, normalmente eu uso isso aqui para comer, né? A gente usa uhum, para comer isso aqui. Só que com isso aqui, olha só, eu posso matar uma pessoa, vocês concordam? com certeza. Né? Se torna uma Como se creche. fosse o dinheiro. Eu posso usar de forma útil, ou eu posso matar alguém, ou até me matar com isso aqui. Se eu puder me Exatamente. suicidar, isso aqui eu posso me suicidar com isso. Eu pego aqui, tá, faço ar aqui, isso aqui, meto no meu estômago. Tá entendendo? O dinheiro é assim. Eu vejo assim, né? Dinheiro é apenas uma ferramenta É um instrumento, né? útil, né? Ou pode ser um jeito para a gente se matar, né? Dependendo da maneira que a gente vai usar. E É aí, por isso que eu falo que, é por isso, desculpa cortando, é por isso que eu falo que, você lembra aquela vez que eu estava conversando, Eduardo? Você falou que tem que ter um propósito para você ter dinheiro, você tem que criar um propósito. E esse propósito não pode ser qualquer um propósito, tem que ser um propósito grande, né? E eu penso que um dos maiores propósitos de você ter dinheiro é beneficiar o próximo, né? É lógico que você não vai dar nada de mão beijada, mas fazer algo diferente para aquele que está em volta de você, né? Então, o dinheiro serve muito para isso, né? Para ajudar, para beneficiar o próximo. sim, sem dúvida. Agora, isso aí, para chegar nesse ponto, a gente tem que entender
que o objetivo, na verdade, não pode estar no próximo também. Olha só o que está escrito aqui no 21. É assim, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É aqui que está a chave. Que eu enxerguei aqui, opa, é esse o segredo. O que eu vejo aqui? Não é rico para com Deus. Ajunta para si e não é rico para com Deus. Aí eu entendi, sabe? Foi uns anos atrás que aconteceu isso. A minha empresa estava numa situação muito ruim. Uns 2, 3 anos atrás. Mas muito ruim mesmo. E aí eu juntei os últimos trocados para pagar uma conta. Eu me meti numa enrascada e eu tive que pagar uma conta bem alta. Eu decidi dar um lance no imóvel, um leilão. E, na verdade, eu não tinha todo o dinheiro para comprar. E aí, no final, eu consegui juntar o resto de dinheiro que tinha e aí deu para pagar, né? Porque eu não estava nem esperando e caiu, né? Caiu para mim esse imóvel. E aí eu digo, bom, a empresa vai zerar financeiramente, não tem mais nem um centavo, mas vou pagar esse que está faltando, né? No Saiban, na justiça, é leilão judicial, né? Aí eu vou pagar. Mas naquele dia, eu parei na frente do Saiban Show, do fórum, né? Aí eu e a Casué, eu disse, olha, a gente vai fazer o seguinte, a partir de hoje, eu estou desistindo, eu estou entregando essa empresa, a questão financeira da empresa na mão de Deus, porque eu já vi que eu sou totalmente incompetente para tocar a parte financeira da empresa. E eu estou entregando para ele usar a empresa no reino dele. E eu quero focar, em vez de focar na questão de correr atrás de dinheiro, daqui para frente eu quero focar no reino de Deus. Eu estou mudando agora o meu foco, mudando. Em vez de correr para resolver problema financeiro da empresa, meu problema financeiro, eu vou focar no reino. E a gente fez aquela oração, a gente entregou essa empresa, a gente entregou os bens, tudo que a gente tinha, que eu achava que era meu. E a partir dali começou a acontecer algumas coisas que, cara, não tem lógica nenhuma. Eu disse, Deus, cuida da gente, cuida do financeiro da minha empresa, cuida da questão do dinheiro, porque eu estou desistindo, desisto disso, porque eu vi que realmente chegou num ponto que eu não posso continuar desse jeito. Eu quero que o Senhor cuide da gente, cuida da nossa parte financeira, tu sabe que a gente tem necessidade, a gente tem conta, tem imposto, tem um monte de encargo para pagar, tem funcionário, tem um monte de coisa, então, por favor, cuida, porque eu só consegui até agora arrumar sarna para me coçar. Eu fiz muita loucura. Não fiz todas, não errei sempre. Eu acertei, acho que 70%. Mas os erros que eu fiz foi pesado. E esse aí foi um deles. Eu, tipo, deixava a empresa na lona, sem grana nenhuma, sabe? E quando uma empresa chega nesse ponto, o dia seguinte pode ser a falência já, né? E tem compromisso seríssimo que a gente não pode atrasar. Rapaz, aí foi quando fechou, nesse ano, quando fechou o balanço, fechou com um lucro que nunca tinha tido antes na empresa. A gente estava sempre fechando no guiri-guiri. Quando foi no ano seguinte, aí estourou, mas estourou bonito, foi lá em cima. Nunca a gente tinha tido tanto lucro. E eu disse, cara, olha só, foi o ano que eu menos me estressei, o ano que eu menos tive correria, e foi o ano que mais entrou dinheiro. E outra, sabe o que foi interessante? Que o dinheiro entrava e a maior parte permanecia, não saía, sabe? Não ia assim embora, igual como acontecia nos anos anteriores. Nem bem entrava. Ele nem bem entrava e já estava tudo comprometido. Aí começou, aí o contador disse, nossa, mas tá diferente, né, dessa vez. O contador que está com a gente já que 10, 12 anos, sei lá. E ele, não, o contador tem uns 15 anos já com a gente. Ele está desde a época do Codin, antes de formar a empresa. E ele ficou espantado. E os bancos também, o pessoal do banco também, nossa, tá diferente, né? E começaram a aparecer oportunidades, propostas, e eu vi que realmente para questão financeira é melhor a gente nem se meter.
Não é que a gente vai, tipo, largar, não quero nem saber. Não é isso. É que o foco da gente tinha que sair dali, sabe? O dinheiro pelo dinheiro. E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer em casa. Estudo bíblico. A gente começou a buscar mais a Deus, a buscar solução para a nossa vida, assim, empresarial, pessoal, dentro da palavra de Deus. Aí, nessa época, inclusive, veio o Luiz aqui. O Luiz, que está aqui. Você lembra quanto que foi isso aí, Luiz? Que tem mais de um ano já, né? Ah, você está sem microfone, Luiz. Foi ano passado que eu fui. Tem mais de ano, né? Não, não, ano passado. Não, tem uns 6 meses, eu acho. Não, tem mais. Tava no verão? A gente tava. É, tava nesse processo aí, né? Aí ele veio para pedir umas dicas de investimento, né? E, e eu já tava nessa vibe do reino. E eu descobri, olha, o dinheiro é lógico, é importante, necessário, indispensável, porque enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente vai precisar de dinheiro, tá? E eu vou dizer, de preferência, muito dinheiro, porque não adianta, pouco dinheiro não resolve nada, né? E Deus sabe disso. Só que o nosso foco não pode estar aí. A gente tem que estar focado em coisas superiores àquilo que os nossos olhos enxergam. O que que pode ser superior, por exemplo, ao dinheiro? Quando Deus olha lá do céu, ele só vê uma coisa aqui que tem valor. O que que é? Almas. É a única coisa que para Deus tem valor. Pessoas. Pessoas, É só isso, não tem mais nada. vidas, Porque cada ser humano aqui tem uma vida eterna, que vai permanecer para sempre. Agora, a questão é, aonde que vai essa vida? Normalmente, a gente já está no caminho da perdição. Esse é o caminho natural, é porta lá, natural. porta lá. E Deus está fazendo de tudo para tentar convencer o máximo de pessoas possíveis a sair desse caminho e para a porta estreita. O caminho estreito, o caminho mais difícil, onde ninguém quer ir. Apesar de ser o melhor, apesar de ser o caminho da salvação. Aí já me perguntaram, mas salvação de quê, Eduardo? Salvação, salvar a gente da ira de Deus, porque as pessoas hoje, elas vivem, hoje sempre vivem, desde Adão, embaixo da ira de Deus, porque Deus odeia o pecado, odeia, e o ser humano se especializou em pecar. E a gente está de olho só em coisas materiais que faz a gente afundar cada vez mais no pecado. Não tem nem problema a gente ganhar dinheiro, nenhum. O problema é a gente ter o foco só nisso. Então, eu procuro tomar esse cuidado. A gente está prosperando e quanto mais eu foco no reino de Deus, mais a empresa prospera. Mais dinheiro vem para a gente. Não que eu estou atrás dele, mas que vem. E não é só isso, vem sabedoria também. Eu tenho compartilhado aí com vocês essa trajetória nossa, né, na empresa, esse modelo de gestão bem peculiar, diferente, que está funcionando muito bem. Que eu sei, inclusive, que isso é solução para muitas empresas aqui no Japão, talvez seja solução até para a economia japonesa, que a gente quer expandir. Isso tudo vem de onde? Não existe problema financeiro, o que existe é problema de falta de sabedoria, só isso. Se a gente tiver sabedoria, com certeza a gente vai conseguir resolver todo o problema financeiro. E hoje o que eu vejo é o seguinte, o que eu sinto, né? Porque estou vivendo, minha experiência pessoal. Eu não acordo pensando, meu Deus, eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho conta para pagar. Eu não faço mais isso. Eu me recusei a continuar vivendo de vida. O que que eu faço? Eu digo, meu Deus, me dá uma direção hoje, porque eu quero glorificar o teu nome hoje, com o que eu tenho, com a minha vida, com o meu trabalho, e cuida do meu financeiro. Me dá sabedoria. Eu quero viver o teu reino. Porque não adianta nada a gente ter dinheiro
né? E querer só focar para multiplicar mais, mais. É bom isso não tem nada de errado, né? Eu sou capitalista, eu sou a favor do lucro, o máximo de lucro possível, mas o meu foco não pode estar nisso. Porque se eu tiver o foco correto, o trabalho que eu faço na empresa, a gente trabalha com sistema de educação para replicar, né? Eu faço muitos vídeos para ensinar o pessoal a fazer os trabalhos e vou jogando no grupo, né? Nos grupos de WhatsApp, para que depois todo mundo consiga fazer de forma autônoma, sem precisar a gente gastar tempo para ficar ensinando. E isso aí vai gerando um resultado que vai dando mais lucro, que vai levando a gente mais para frente, para mais prosperidade, sem que eu precise ficar preso. Muito pelo contrário, eu vou ficando cada vez mais livre, né? E por quê? Isso é o que a gente precisa, de sabedoria do alto. Porque enquanto eu estava só focando no dinheiro, não vinha essas ideias. Deus não, ele não dá sabedoria para quem não está buscando sabedoria. Para quem está buscando dinheiro, não consegue sabedoria. E aí é isso que eu digo, olha, a gente está nessa busca aí de conseguir aprender sobre o DeFi, né? Finanças descentralizadas, o Bitcoin, né? É importante a gente ter Bitcoin em autocustódia, é importante a gente aprender a usar essas ferramentas das finanças descentralizadas, DeFi. Só que, veja bem, tudo aquilo que tirar o foco da gente, do reino, vai ser um problema sério, vai fazer com que a gente afunde em vez de se levantar, né? Eu tenho falado isso para o Marcelo, né, que é o professor que está ensinando a gente, porque se ele também não entender isso, não vai adiantar nada. Tanto que não está adiantando, ele está desde 2018 fazendo essas operações no DeFi e ainda não conseguiu resultado, né? Não pelo menos aí o resultado para conseguir ficar livre da escravidão do emprego. Então eu vejo aí um problema. A gente não pode ir por aí. A gente tem que aprender a usar as ferramentas, mas usar a nosso favor e não contra. Quando que a gente usa contra? Quando a gente começa a ficar preso nessas operações de trade, sabe? Vamos esperar subir para depois vender, depois a gente faz uma jogada para fazer o aluguel igual o aluguel de ações, né? Ganhar quando ele está na baixa, quando vai subir, depois ganha na alta. Rapaz, isso aí é um negócio que prende muito tempo e a gente não pode ficar preso nisso. A nossa mente, Vicia, né? ela é destruída, porque isso vicia, isso aí acaba até com os neurônios. O que a gente precisa fazer? Precisa usar as ferramentas, que nem eu mostrei no Hashi. Precisa usar, saber usar. E usar para o nosso bem. Usar em prol do reino de Deus. O que é em prol do reino? Quando começa a sobrar tempo para a gente, é um sinal que a gente está indo na direção certa. Quanto menos tempo sobrar, é sinal que a gente está indo na direção errada. O que a gente precisa entender? A gente precisa usar essas ferramentas para que, em vez da gente ficar o dia inteiro correndo atrás, trabalhando atrás de um salário, a gente vai fazer essas ferramentas trabalhar para a gente e a gente poder ter tempo de qualidade para a gente gastar nas coisas que realmente são importantes. Família, poder dedicar no aprendizado da palavra de Deus, entender a vontade de Deus, que é o principal, e fazer as coisas que só os filhos de Deus podem fazer aqui nesse mundo. Deus está contando com a gente, com o nosso tempo. Ele quer dar tempo para a gente, para que a gente tenha uma vida excepcional aqui na Terra, trabalhando no reino dele. O trabalho no reino não é trabalho operacional, não é trabalho escravo. É um trabalho de alto nível, é um trabalho estratégico, é um trabalho de marketing, de nível altíssimo, né? E a gente precisa entender que Deus não quer os filhos dele aqui vivendo uma vida de escravo. Ele não quer a gente sendo rabo, sendo cauda, ele quer a gente sendo cabeça. Para isso precisa de dinheiro, e ele sabe disso, por isso ele providencia. Então é que eu digo, a gente ter sabedoria, mas entender que a gente está indo no favor de Deus, a gente não precisa ficar se matando, né? Porque a gente trabalha anos e anos e anos, e às vezes por um errinho de nada assim, pá, a gente perde aí, às vezes, uma vida de trabalho, né? E para que adiantou, né? Tanto desgaste, tanto estresse,
tantas noites mal dormidas. É muito melhor a gente entregar para ele e dizer, ó Deus, cuida da gente, eu quero cuidar do teu reino, me dá sabedoria e eu quero viver uma vida diferente. Lá em 2 Coríntios, já falei isso várias vezes, não vou falar de novo, porque eu amo esse trecho aí. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim, porque assim nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo ele rico, porque ele é rico, ele é o rei dos reis, ele é dono de tudo, se fez pobre por amor de nós, para que através da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Os filhos de Deus aqui nessa terra, eles têm o direito de ser ricos. Nós temos. Nós temos. E ele está se referindo aqui à riqueza financeira, tá? Essa riqueza financeira. Hoje em dia, que nem o Oswaldo falou, né? A maioria dos religiosos das igrejas, eles têm abominação, abominam a palavra prosperidade. Abominam, odeiam. Eles parecem que amam a miséria, a desgraça financeira. E tanto que tem realmente, a maioria dos religiosos estão numa situação financeira terrível. Muitos estão com depressão por problema financeiro, alguns chegam até a se matar, né? Mas é engraçado, Eduardo, que, sabe, eu fui missionário por 2 anos, né? Eu prestei um serviço voluntário por 2 anos e frequentei várias denominações, né? Hum. E eu tenho pesquisado, analisado. Eles falam sobre, abominam sobre o dinheiro, mas eles adoram dinheiro, porque uma instituição, ela só sobrevive através do dinheiro. Então, imagine, você não tem como manter um prédio, não tem como manter um prédio se não tiver uma doação, se não tiver o dinheiro envolvido, sabe? Tudo nessa vida, o dinheiro está envolvido. E ele é uma bênção para nós. Se fosse assim, nosso pai Abraão, ele não fez o acordo com Deus lá de pagar a 10ª parte para o Senhor, entendeu? Que ele sabia que isso é realmente importante. Então, dinheiro nunca foi pecado ter Ó, dinheiro. inclusive, a gente podia até, no próximo, falar sobre isso aí, sobre o dízimo, né? Uhum, Então, começou a dar a Deus, e isso aí é um assunto muito interessante, viu? uhum. O que eu vejo? O que eu vejo, tá? Eu acho que vocês também veem. O que é? Gente que dá o dízimo e tá numa situação financeira terrível. Não sai da merda financeira. Aí, peraí, mas o dízimo não é de bênção, tal, você vai prosperar? E aí? A gente não vamos entrar aqui porque esse assunto é muito vasto, e isso aqui tem muito pano para manga. A gente volta no próximo, pode até tocar nesse assunto aí, É porque muito. é muito interessante, tem muito aprendizado aí, viu? Muito Uhum. mesmo. E voltando aí o que você estava falando aí, para concluir. Então, mas eu só queria compartilhar com vocês uma escritura aqui, que eu peguei minha Bíblia aqui no fundo do baú, e uma escritura que você fala sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus infinito com seus filhos. E essa escritura prova o grande amor que Deus tem por nós, sabe? Que realmente é um amor que é indispensável, sabe? É como nós. Eu falo que ele ama mais nós do que nós amamos nossos próprios filhos aqui na terra. E fica lá em Romanos, né? Romanos, capítulo 5, entre o versículo 8, 9 e 10. Aqui é uma grande prova de amor. E fala bem assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagine que grande amor, nós sendo pecadores, ainda Deus teve a misericórdia, o amor de dar o seu filho primogênito para nós, né? Ao nosso favor. Logo mais, no versículo 9, logo mais, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Da ira de Deus, exatamente. Então, se você vê lá na queda, desde a queda de Adão, se abriu o quê? Desde a queda de Adão, abriu-se um abismo, né? Abriu-se um abismo entre o filho e Deus, né? E o único que criou uma ponte, essa ligação novamente, foi o quê? Foi
Salvador Jesus Cristo, né? Ele que fez essa ligação entre o homem e Deus. Não, a gente estaria até hoje perdido, entendeu? Então, olha o amor de Deus. No versículo 10, porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados Com com Deus. Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Então, isso é um grande amor. Deus, ele nos ama e ele deu tudo isso para nós, sabe? Deus, ele prospera a cada momento. Deus é próspero. E sendo nós a semelhança de Deus, nós temos que ser prósperos. Às vezes eu fico me perguntando, Senhor, meu, eu recebo hoje, não estou sem dinheiro, estou sem nada. Mas como? Como isso pode acontecer? Sabe? E eu não aceito, por isso que eu estudo, eu busco, sabe? Eu não aceito isso. Eu estou na busca constante. Do dinheiro? Sim, porque o dinheiro vai resolver muitas coisas. Mas eu quero paz de espírito, sabe? Eu quero ter tranquilidade, eu quero viver mais com as minhas filhas. Eu quero poder doar mais para o próximo. E hoje eu não tenho essas condições, sabe? Eu quero ter mais tempo. Veja bem que a Bíblia, Jesus mesmo, ele fala várias vezes, você precisa buscar, vocês têm que buscar, tem que ir atrás, a gente tem que ir atrás. E essa é a função nossa como homem, né? Porque prosperidade é obrigação masculina. A mulher não tem obrigação de prosperar, mas nós temos. Por quê? Porque nós somos os provedores, né? A nossa família está esperando, os nossos filhos esperam por isso. As nossas esposas, mulheres esperam por isso. Os nossos pais, todo mundo espera por isso. Deus está esperando por isso. E está dando condições para a gente fazer isso. Acontece que nós somos negligentes. Eu fui negligente a vida inteira. Agora, eu estou começando a trilhar um caminho que, para mim, é novidade ainda. É novidade, porque esse despertar tem pouco tempo, né? Bem pouco tempo. E assim, cada passo, você sabe que a gente tem uma visão diferente, né? Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de investir em imóveis, comprar imóveis e colocar para alugar, reformar e colocar para alugar. Sempre fiz isso. Tipo assim, eu achei ótimo isso, né? Porque eu fiquei muito impressionado quando eu recebi o meu primeiro aluguel. Primeira renda passiva de aluguel. Eu disse, puxa vida, é a primeira vez na vida que eu recebo um dinheiro que não veio do meu suor, assim, de ter que ralar, ter que bater ponto, ter que gastar meu tempo, não. Veio porque foi um direito que eu adquiri de ter essa renda. Fiz o investimento e agora estou tendo essa renda. E aquilo ali foi uma coisa que me gerou muita energia, muita força de vontade para querer ir atrás de mais, e mais, e mais. E eu fui, mas eu fui muito focado também no dinheiro. Mas dizer que foi de tudo perda, não, não foi. Foi aprendizado, foi um caminho diferente, pelo menos a maioria, né, do pessoal que está aqui no Japão não foi por esse caminho, e eu fui. E colhi frutos. Não vou dizer que não foi, não deu, não, deu. Mas poderia ser muito melhor, como está sendo hoje, se eu tivesse fazendo isso no favor de Deus, o que não estava acontecendo. Eu estava aqui indo na mesma vibe desse rico aqui, que estava só focando em querer mais, eu quero só querer crescer. E eu não tinha foco no reino. O que é o reino? Deus, ele tem um propósito, tem um plano para cada um aqui de nós. A gente está aqui de passagem, a gente tem que ter consciência disso. O nosso lugar não é aqui. O nosso destino não é a sepultura. O nosso destino é o céu. Foi para isso que ele mandou o filho dele. Se a gente crê em Jesus Cristo como nosso Salvador, então isso vai se cumprir na nossa vida. Essas bênçãos que ele prometeu de renda passiva, que é direito dos filhos dele, isso vai se cumprir na nossa vida. Enquanto a gente dorme, ele está dando para a gente. Isso se cumpre. A gente tem que crer nisso. Crer, porque eu vejo a maioria dos religiosos, e religiosos é uma coisa, filho de Deus é outra bem diferente, eles não creem nisso. Não creem que isso é direito dos filhos de Deus. Eles creem que, tipo, eles têm que ralar, do suor do teu rosto, que senão não pode. É pecado. O dinheiro que não vem do suor do rosto é pecado. É isso que eles acreditam. Eles não enxergam o contexto, vê o texto sem contexto. Deus estava proferindo uma punição para Adão. E eles vestiram essa carapuça da punição, da maldição,
e não querem tirar. E dizem que são crentes, dizem que acreditam em Jesus e não querem tirar a carapuça da maldição na vida financeira. Porque quando a gente ganha dinheiro, ganha não, a gente troca o dinheiro pelo nosso tempo, um dinheiro que vale cada vez menos, quase nada, e a gente troca pelo nosso tempo preciosíssimo, que é a nossa vida, a gente está adquirindo maldição. Essa que é a verdade. Maldição a gente consegue quando a gente troca o nosso tempo por dinheiro. A gente está trazendo maldição para a nossa vida. Ah, mas e aí, como é que vai fazer? Cuidado. Entenda, tenha consciência, primeiramente, consciência que isso você está se prejudicando, por melhor que seja o salário. O que tem que fazer? Primeiro, adquirir sabedoria. Entender que você tem que mudar o teu sistema de remuneração. Primeiramente, reconheça Jesus como seu Salvador. Reconheça que ele morreu pelos seus pecados lá na cruz. Receba esse sangue. Se arrependa dos seus pecados e se purifique nesse sangue. Primeira coisa, esse é o primeiro passo fundamental. Segundo, receba e creia nas bênçãos e nas promessas que ele tem para as pessoas que o reconhecem como seu Salvador. Nós agora temos um Pai celestial que cuida de nós. Fazemos parte da família real. Nascemos de novo. Ele dá um novo nascimento para a gente quando nós o recebemos como Salvador. E aí a gente pode trilhar agora uma nova vida, uma vida diferente, com direitos que nunca a gente sonhava ter um dia. Está lá. Sugiro, né, que depois vocês leiam, acho que talvez o Oswaldo conheça, Deuteronômio 28, de 1 a 14. Eu quero ficar só de 1 a 14, porque Deuteronômio acho que tem até o versículo 68. Hum. E o versículo do 15 até o final, até o. Se não me engano, é 68. Deixa eu ver aqui. É muito, 68. é muito extenso a lista de maldições que tem do 15 ao 68, né? Esse é um dos livros de Moisés, né? É, o do Pentateuco. É. Eu prefiro ficar do 1 ao 14, porque é opcional, né? Você pode escolher. Eu quero do 1 ao 14, não, eu quero do 15 em diante. O 15 até o 68, que é só maldição. Eu não quero, não quero, não quero. Já vivi essa vida, eu não quero mais para mim. E a gente, Mas, como. mas é bom a pessoa ler esse da maldição Não, para pior ver é o que isso, é pior realmente. de tudo, né? Que se eu ler, eu lembro do que eu vivi. Eu não quero mais isso, Deus me livre. Isso é terrível. Eu não quero mais, nunca mais essa vida, para mim nem para ninguém. Um dos objetivos nosso aqui é esse. Então, Possa receber as bênçãos, né? E sair da maldição. Como vender o tempo, uhum. que é uma maldição terrível isso aí. Então, eu ganhei o mês passado eu ganhei um livro de uma amiga que foi no Brasil, um livro chamado O Fim da Procrastinação, né? E é um livro bem didático, ele ensina muita coisa, né? E uma das coisas que eu tô lendo aqui, até assim, comparou sobre isso, sobre o dinheiro, eles fazem um estudo sobre até que ponto o dinheiro traz felicidade, né? Até que momento. E eles fizeram um estudo e fala assim que o dinheiro afeta a felicidade apenas até o ponto em que ajuda a garantir as suas necessidades básicas e da sua família. Ponto, né? A sua necessidade básica e da família. Desse ponto em diante, ter mais dinheiro não faz muita diferença em termos de felicidade. Beleza? Então, o que um ser humano hoje ele precisa de uma vida digna, né? De ele poder estar com a sua família, de ele poder ter pelo menos um direito de viajar com a sua família, de distrair sua família, poder comer do bom e do melhor. Esse é um direito, né? Então, o dinheiro ele traz realmente a felicidade, mas até um certo ponto. Mas quando deixa de ter um propósito maior, ele não traz mais felicidade, né? Então, a gente tem que pensar bem nesse setor. Por que eu quero dinheiro? Qual que é a importância de ter esse dinheiro? Eu vejo assim, né, hoje em dia, o dinheiro é importante, nunca vai deixar de ser importante. E vou mostrar aqui uma pessoa aqui, eu quero saber se vocês já viram esse cara aqui, Mike Murdock. Vocês já ouviram falar dele ou não?
É bem familiar. Ele escreveu vários livros. Hum, Esse homem aqui, se eu pudesse resumir o que eu aprendi com ele, em uma frase. Olha, ele me ensinou muita coisa, mas assim, resumindo em uma frase, eu posso dizer, foi quando ele falou, isso para mim, na época que eu ouvi, foi um choque. Foi um choque, mas foi muito importante. Ele disse assim: não tem nada de bom na pobreza. A pobreza é uma maldição. É uma uhum. maldição. Nunca queira pobreza para sua vida, porque não tem nada de bom na miséria. Não dá para Nada, fazer nada. nada de bom. E ele conta a história do pai dele, que era um pastor, homem santo, homem que buscava a Deus, mas é um homem miseravelmente pobre. E ele conta, né, como ele se sentia mal com aquilo, né, passando necessidade, e, e ele mostra como o pai dele estava errado, porque o pai dele abominava o dinheiro, abominava a prosperidade. E foi um homem que não realizou nada na vida praticamente, além de criar os filhos, né, com muita dificuldade, mas não deixou assim legado, não deixou ministério. E o filho dele não foi por outra linha, outro caminho. Esse cara aqui, ele é um evangelista de mão cheia, ele é pregador, cantor, compositor, escritor. Olha, eu aprendi muito com esse homem, mas quando ele falou isso, a miséria é uma maldição, fuja dela, fuja. Ora, se a gente vai fugir da maldição, a gente vai para onde? Para prosperidade, não tem outro caminho, né? Eu disse, caraca, nunca tinha visto ninguém falar isso. E de fato, eu disse, eu não quero também, eu não quero pobreza não quero miséria não, eu quero prosperidade, quero prosperar muito. Pergunta para a mulher de vocês, você quer que eu prospere ou que eu continue pobre? Eu duvido uma mulher nesse mundo responder que quer que você continue pobre, não tem isso. Pergunta para tua mãe, para teu irmão, para teu filho, ninguém quer a gente pobre, ninguém. Todo mundo quer ver a gente bem de grana. Porque se a gente estiver bem de grana, filho, a família vai estar bem, a gente vai estar suprindo, vai estar dando o sustento com qualidade. Ajudando também as pessoas, né? A gente vai estar sendo exemplo, a gente vai poder estender a mão para o pobre para ajudar ele, a gente vai ter tempo de qualidade. A gente tem que prosperar. Agora, prosperar assim, ó, com a força do próprio braço, consegue, tá? Mas é um nível bem mais baixo, a um custo altíssimo. Quando a gente busca prosperidade, tendo primeiro a prosperidade espiritual, sendo rico para com Deus, né? Assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A gente precisa ser rico para com Deus. Como que a gente é rico para com Deus? Buscando a prosperidade espiritual. Porque dela vem o resto. Deus é que cuida da minha vida financeira. E eu fico assustado, muito assustado com as coisas que acontecem, porque uma coisa a gente tem que ter bem claro na cabeça. Deus, ele não controla pessoas. As pessoas são livres, têm livre-arbítrio para decidir o que bem entender. Porém, o reino de Deus, a gente está num trabalho de convencimento para mostrar a verdade e fazer com que as pessoas tomem decisões corretas. Porque a maioria prefere o caminho mais fácil, a porta larga. E aí, para convencer elas que não, você está no caminho errado e você precisa entender a verdade. Você entendendo a verdade, você vai enxergar a porta estreita e você vai para lá. Vocês precisam conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. A gente só precisa conhecer melhor Jesus Cristo. Então, se a gente tem isso claro na mente, a gente não vai cair nesse erro desse rico aqui. A gente vai, com certeza, entender que somos da família real. A gente não precisa se preocupar com essas coisas que o resto do mundo se preocupa. Ele cuida bem da gente. E ele dá as oportunidades, às vezes, só para a gente. Ele não controla as pessoas, mas ele controla a situação, as circunstâncias, a economia. Ele sacode o mundo de ponta cabeça, de cabeça para baixo, para que venha riqueza para a gente. E a gente não precisa se preocupar em fazer força, vem assim, sabe? Do nada. Olha, deixa eu contar mais uma história aqui que isso aconteceu várias vezes, tá? Não foi só uma. Olha bem a minha cara aqui. Vocês sabem, né? Vocês me conheceram.
Eu não tenho cara de japonês. Eu sou mestiço, meu pai era japonês e não morreu, ele se naturalizou brasileiro. E vocês sabem a dificuldade que a gente tem aqui por ser estrangeiro. Agora, quando é estrangeiro, com essa minha cara aqui, o que nem com a cara do Oswaldo, o negócio muda de nível, né? A pegada é mais embaixo. É muita discriminação. Viu? Aí o que acontece? Para negociar com o banco, se você tem cara de japonês, já é 50% resolvido o problema. Para eles ganharem confiança em mim, demorou muito tempo. Só que passou um tempo e comecei a receber visita, né? Esses gerente de banco, pessoal, os tantocha de banco. E aí, tipo, tava lá, tem uns 2 anos. O cara tava lá, tal, chateou o funcionário do banco, né? O tantocha, meu tantocha, né? Do banco. E aí, chateou, tudo bem? Tudo bem. É, pois é, né? Tá um dia bonito, sério. Aí eu fiquei assim, o que esse cara tá fazendo? Não tem nada para fazer. Aí, sério, chateou, sabe o que que é? É, então. Isso aí, o que que você quer? Falei para ele. Então, você não quer pegar um dinheiro? Que? É, pega um dinheiro aí que eu tô precisando. A gente tá precisando soltar dinheiro e não tem para quem emprestar. Rapaz, aí eu, sim, eu não pedi empréstimo. Não, então sei, mas pega aí. Começou a pedir. Pega aí, pega aí. Suas contas, vocês querem? Ah, 15 milhões, tá bom? Mas, pra quê? Não tem para que usar. Não, por favor, como você acha? Ah, pensei, caramba, isso aí pode ser um sinal de Deus, né? Porque te oferecer dinheiro assim, eu disse, já que você insiste, eu vou pegar. Não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado, né? Só que aí, olha só, depois dessa, começou a se repetir várias vezes, sempre com valores maiores. O que aconteceu? A empresa, na verdade, não estava precisando, mas eu consegui fazer outros investimentos. Era um dinheiro que na hora eu não estava precisando. E eu vi, caramba, isso aí é a favor de Deus, porque teve época que eu corri muito atrás de empréstimo de banco para comprar imóvel, comprar terreno para fazer usina solar e não conseguia, não conseguia. Conseguia alguns a muito custo e mesmo assim era só uma parte, não era tudo. E era em condições bem piores. E aí você vê só, depois os caras começam a me procurar. Ah, que mudança, que mudança. E eu com essa cara aqui de gaidin, gaidinzão. Eu digo, caramba, a gente trabalhar buscando dinheiro é uma coisa, buscando a vontade de Deus e trabalhar no favor de Deus é outra coisa, totalmente diferente. A gente para de correr atrás do dinheiro e o dinheiro é que começa a correr atrás da gente. É aí que é o grande lance. Quando a gente faz, voltando àquele assunto lá do trade, quando a gente faz trade, o que a gente está fazendo, na verdade, é correndo atrás do dinheiro. A gente não deve fazer isso. Agora, essa jogada de pega o patrimônio, pega o Bitcoin, deixa ele de garantia, e pega empréstimo, aí sim, para a gente pagar as contas do dia a dia e tudo mais. Isso sim é bom. Isso é uma ferramenta importante para a gente aprender. Isso não vai comer o nosso tempo. De início, a gente precisa só aprender as ferramentas de como usar. E depois, a gente nunca mais pode abandonar esse processo. Por quê? A gente não vai ficar preso, a gente vai ter recursos aí abundantes, sabe? A gente vai ter o patrimônio preservado, ninguém vai roubar a gente. Quem tem Bitcoin tem a melhor propriedade privada que já existiu no universo. Não existe coisa melhor que isso para você aplicar, guardar os teus ativos, guardar tua poupança, o dinheiro. Né? Então, e outra, como se isso não fosse suficiente, tem a liberdade que a gente tem com o Bitcoin. A liberdade de não depender de banco, não depender de governo, não depender de uma decisão de um burocrata. A gente é totalmente dono não só do dinheiro, mas a gente é dono também do sistema financeiro todo, que só depende da gente. A gente não precisa pedir licença para ninguém. É como se a gente tivesse junto um banco central. Nós somos dono quem é dono de Bitcoin é dono de um banco central. Essa que é a verdade. A gente tem uma autoridade suprema, suprema sobre os ativos que a gente tem. E aí que eu vejo um caminho que não tem como filho de Deus viver aqui nesse mundo sem ter Bitcoin. Porque o Bitcoin ele é uma
dádiva de Deus para nós aqui nessa época. A gente tem que usar. Tem que usar. E quanto mais a gente aprende sobre Bitcoin, melhor a nossa vida financeira. E Bitcoin ele não prende a gente. A única coisa que a gente tem que aprender os fundamentos e comprando. Porque enquanto a gente fica só na teoria, o aprendizado é lento. Depois que a gente começa a aplicar e comprar, aí acelera. Né? Acelera e leva a gente para outro nível, faz com que a gente ganhe mais motivação para aprender mais ainda. Isso não vai fazer a gente focar no dinheiro. A gente sai dessa prisão, dessa escravidão do sistema fiduciário, que é totalmente controlado por Satanás. E a gente passa a ter a liberdade para decidir isso, o que a gente vai fazer, afinal de contas, com o dinheiro que Deus tem dado para a gente. E preservar. Preservar da desvalorização, do roubo, do confisco, da inflação. Essa questão aí, por exemplo, de aprendizado, né, sobre essa tecnologia financeira que está à nossa disposição, ela jamais, eu nunca vi isso ser comentado, falado dentro de uma igreja, por exemplo. E isso aí é uma coisa que é absolutamente indispensável para qualquer filho de Deus. Indispensável. Se a gente quer prosperar, eu digo, hoje em dia é impossível você prosperar financeiramente sem ter Bitcoin. É impossível. Pode comparar todos os tipos todos os investimentos, não tem nenhum que chega perto do Bitcoin. Nenhum. E Bitcoin, olha que ele nem é investimento, hein? Ele é apenas uma reserva de valor. Agora, como é que a gente vai prosperar num sistema falido, quebrado, sem ter Bitcoin? Não tem como, a gente tem que pôr o máximo que puder lá. De preferência, até se endividar para comprar Bitcoin. Vale a pena. Quem não puder, faça o RIBO, né? Use o rotativo do cartão de crédito para poder comprar o máximo de Bitcoin. Mas não abra mão, não venda eles nunca. Nunca. Aliás, a gente só pode vender Bitcoin em 2 dias do ano. Né? Quais são esses 2 dias? Vocês sabem? Só tem 2 dias bons para vender Bitcoin. Vocês já ouviram falar disso ou não? Dia Não? 30, anota aí. Não percam essa data. É dia 30 e dia 31 do mês de fevereiro de todos os anos. Chegou dia 30 de fevereiro, compra. Oh, perdão, venda. Chegou dia 31 de fevereiro, venda. Venda todo o seu Bitcoin. Fica de olho nessa data aí no calendário. Fora isso, todos os outros dias vocês têm que só ou mantém ou compra. Uai, mas essa data aí é a cada 4 anos. Nem a cada 300 milhões de anos. É? A cada 4 anos é dia 29. Estou observando o calendário. Esse ano teve, né? Esse ano não teve, não teve? Não. Presta atenção, ele falou 30, 31, não 29. Ah, é 30, 31, é verdade. Vocês Porque para 28. Isso é zoeira do nome. Essa data não existe. Hum. Não, é só a gente esperar que vai chegar. Talvez a gente não esteja mais aqui quando chegar, né? Mas vai chegar, sei lá. Então, por quê? Quando a gente vende Bitcoin, a gente está vendendo a nossa liberdade. Quando que a gente deve vender liberdade? Nunca, gente, nunca. Nossa liberdade não pode ser negociada. A nossa escravidão, a gente tem que sair dela o mais rápido possível. Mas hoje, Mudando de assunto, dentro do assunto, Nomi, tu sabe se na DeFi a gente compra, tipo assim, ele não tem os spread, não, né? Pelo mesmo valor que é a venda, mesmo valor é a compra, não é? não, tem spread sempre. Ah, é? Porque Sempre. na bolsa de valores não tem, né? No DeFi tem. Não, na bolsa, se você for retirar, tem, né? Tem a comissão da corretora. Não, Tem, ele disse que eles vivem de não. de compra e venda. Eles tiram, porque, segundo o professor, eles cobram os prédios, mas é uma coisa imperceptível que não dá para ser notado. Até porque não tem como. Tipo assim, eu compro por, digamos, Yakuem, e depois eu vendo por Yakuem, eu não perdi nem ganhei nem um centavo, entendeu? Hum. É assim que é na corretora. Então, mas pesquisa direito, porque, olha, as corretoras, a própria Bolsa de Valores, ela lucra com taxa de emolumentos, que são as operações de trade, compra e venda, Mas, swap.
mas permanece o valor que você compra e o valor que você vende. Aí tem as taxas, né? Não tem taxa, macho. Até o início desse ano tinha taxa. A partir desse ano agora não tem mais taxa. Mas eles, de alguma maneira, eles têm que ter lucro, né? Sim, eles tiram, sim, mas o valor que você compra e o valor que você vende, se você comprar, digamos assim, 1 milhão de ienes por Yakuyen cada ação, e depois vender todas elas pelo mesmo valor, você vai estar com exatamente o valor, nem mais nem menos. Só que aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Se, por exemplo, se tu quiser, por exemplo, ter uma corretora tua na Bolsa de Valores, para em vez de você estar desse lado, Estou te entendendo, não, eu estou te entendendo. Mas o que eu estou falando é que se eu comprar 1 milhão de não, ienes não, eu sei o que você está e falando. depois Só que vender pelo escuta, mesmo não, valor, eu vou estar com o mesmo valor. não sei, mas estou te perguntando, é possível isso? Não, Não, mas olha só, escuta só. Porém, na DeFi tem o spread, tá? Tem taxa. Porém, na qualquer corretora pessoa, também tem, tá? Só que não é cobrado assim diretamente. É tipo assim, se eu compro por, digamos, 1.000 ienes uma cota, então quem me vendeu, ele na verdade vendeu por tipo 999 ou 900, ou 800, sei lá, entendeu? Eles fazem essa jogada dele, mas de maneira que o valor que a pessoa compra e vende é exatamente isso, mas entendeu? eu quero falar outra coisa, não é isso? O que eu quero dizer é o seguinte, é que no DeFi, diferente do sistema fiduciário, inclusive de bolsa e tudo mais, é que lá no DeFi você pode estar tanto do lado do seu cliente como você ser o dono da corretora, ser o dono da, digamos assim, bolsa de valores, né? Você pode receber as taxas. Nada impede, não precisa ter milhões, não precisa ter licença de nada. E outra coisa que eu notei também, que nessa BitTrade, por exemplo, o valor da compra e da venda é em torno de 7% de diferença. Hum, Tipo assim, se comprar se é alteração de valor, o valor está X, aí você compra, e no mesmo instante você vende, você já perde 7%. hum. Já é diferente da corretora centralizada. Se você compra e vende pelo mesmo valor, você não perdeu nada. Só que o detalhe, né? Essa BitTrade ela é centralizada, tá? Ela é centralizada. Só que de cripto, né? É de cripto, mas é centralizada. A DeFi é que é um mundo descentralizado, né? E, sim, É, só que essa, como é? Bitrade essa que a gente está usando aí, BitTrade. ela, ela rouba a gente em 7% sempre, sempre, sempre. Quer dizer, para quem pretende fazer, por exemplo, o trade, é totalmente inviável, porque já começa perdendo 7%. Quer dizer, para a pessoa ganhar 1%, ele tem que subir 8%. Quer Só. dizer, mais de 8, né? É 7% é alguma coisa. Enquanto que nas ações, não. Se subir 1%, você vendeu, você tem 1% de ganho. Hum. Nem que seja 0,1%. Se subiu 0,1%, você vendeu, você ganhou 0,1%. Bom, mas então, na DeFi mas que é a BitTrade, no caso, é uma corretora controlada pelo governo, centralizada. Ela é uma empresa que tem um dono, né? Que tem os acionistas que querem, lógico, ter o máximo de lucro, né? Aí tem o spread e tudo, né? Tu já verificou, tipo assim, independente do valor que esteja, coloca para comprar. Aí ele automaticamente ele sobe o valor. Se coloca para vender, ele automaticamente baixa o valor, vai lá para baixo e dá uma diferença de uma faixa de uns 600 mil ienes, a diferença. Hum. Eu já vi isso aí. Quer dizer, a não ser que a pessoa coloque o valor que a pessoa quer comprar. Tipo assim, eu quero comprar por 10 milhões. Aí quando chegar em 10 milhões, a pessoa automaticamente é efetuada, né, a compra. Aí eu acho que nesse caso a pessoa não perde, porque vai ficar exatamente o valor que a pessoa estipulou. Assim como pode, tipo, colocar menos e vai que cai mais, né? Não, mas aí se cair mais, aí não tem jeito. Mas pelo menos
ele vai ser comprado, vai ser processado pelo valor que a pessoa estipulou, né? Se cair mais, nem que seja 50% a mais, aí é outra coisa, mas ele vai ser negociado pelo valor que a pessoa estipulou, né? Hum, então, Agora, só que, tipo assim, se eu só coloco para comprar por 10 milhões de ienes o Bitcoin, por exemplo. Só que quem está me vendendo, provavelmente ele vai estar me vendendo por outro valor, entendeu? Esse é a tirada da BitTrade, no caso. hum. Eu estou comprando por 10 porque eu estipulei esse valor. Mas quem está me vendendo deve estar vendendo por outro valor para poder a corretora tirar o dela. Aliás, tu conseguiu comprar já Bitcoin, não? Não, ainda não enviou o dinheiro ainda não. Estou esperando cair mais. Não, mas tu pode fazer o seguinte: pode pegar, deixa o dinheiro lá, aí tipo, qualquer horário que tu vê que compensa comprar, vai lá e compra. Mas dinheiro estando lá, você compra a hora que quiser. Sim, sim. Só que eu estou esperando cair mais, né? Ficar pelo menos abaixo de 10 milhões. Eu esperava comprar por 8,5 milhões, mas acho que não vai chegar esse valor, mas abaixo de 10 vai chegar com certeza. Então, mas depende também se tiver dinheiro disponível, né? Pode deixar lá, porque vai que de repente, madrugada aí, pá, tu acorda e caiu, pá. Aí o dinheiro estando lá, é na hora, você só troca, né? Sim, sim, mas é porque tá na corretora de ações, né, agora, né? Ou então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, que já ficou bem longo. Já está com quase 2 horas já, tá bom? E aí a gente pode voltar aí na sexta-feira para falar daquele assunto lá de dízimo, que é muito interessante. De Olha, quê? eu não posso falar esse assunto numa igreja, porque senão vão me dar pedrada. Eu vou sair morto de lá. Dízimo, né? Aquilo que eu aprendi na, na palavra de Deus e o que eu aprendi estudando sobre Jesus Cristo. O que ele ensina sobre o dízimo. Que é uma coisa que as igrejas não abrem mão de jeito nenhum, né? Não que eu diga que está errado, né? Não está errado, não. Mas a questão do dízimo é totalmente diferente do que a maioria dos religiosos ensinam, dos pastores ensinam, inclusive. A gente pode voltar nesse assunto. O que vocês acham? Dá para vocês acham interessante? Se achar, a gente pode jogar É nesse. interessante. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na sexta, tá bom? Se Deus quiser. Então, o tema principal na sexta é o dízimo, é? É, porque eu tenho outro rapaz que está participando, ele tocou nesse assunto, e é um assunto bem interessante, muito importante para a gente aprender, É interessante, sim. tá bom? A gente volta então semana que vem. Não, não é sexta Ah, agora? sexta-feira. Tá bom, então. A gente volta na semana que vem também, mas vamos fazer sexta aí, tá bom? Beleza. Um abraço aí, pessoal. Um Fiquem. abraço. Obrigado aí. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.